Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi. Hoje nós vamos tratar de um tema importante, delicado, não muito simples, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente vai falar hoje sobre oferta monetária, né? Oferta de moeda, quantidade de moeda existente em circulação. Mas ao longo desse tema a gente vai lidar com alguns pontos. Conceito de moeda, bem simples, o que é o equilíbrio monetário e falar um pouco das teorias clássica e keynesiana da oferta monetária, tá certo? Então vamos lá. Moeda, como a gente já viu antes, ela nada mais é do que um meio de pagamento aceito pelo mercado, aceito na economia, utilizado para viabilizar as relações de troca, as relações de compra e venda de mercadorias e serviços, incluindo também aí os insumos, né, as matérias-primas que vão ser utilizadas para a fabricação dessas mercadorias, certo? No mundo contemporâneo, hoje na nossa época, né, enfim, o que determina a quantidade de moeda em circulação de uma economia pode ser tanto determinado por uma ordem do Banco Central, ou seja, pelo governo, ou também pelas relações de mercado. É comum que se observe os dois mecanismos, né? Em movimentos de prosperidade, de calma, de tranquilidade econômica, de estabilidade econômica, é normal que se deixe as relações de mercado conduzirem a oferta monetária. Já em momentos de crise, de recessão, em que há uma necessidade de uma atuação mais firme por parte do governo, é comum então que o Banco Central interfira. Tá certo? Esses momentos não são necessariamente relacionados a uma crise conjuntural, né, uma crise da economia que vai demorar anos, uma crise de longo prazo. Pode acontecer de haver uma intervenção momentânea, pontual, certo? Podem acontecer fenômenos ou acontecimentos no mundo inteiro que de uma maneira ou de outra pode afetar a quantidade de moeda em circulação na economia. Daí, nesses casos, o Banco Central, por exemplo, ele interfere. Ele adota uma medida colocando mais moeda ou retirando moeda de circulação na economia, tá certo? Então, o que é a oferta de moeda? A oferta de moeda é toda moeda existente à disposição do mercado, somados aí a moeda em poder do público, a moeda que está no nosso bolso, é o papel moeda mesmo, é o dinheiro que está na sua carteira, na sua bolsa, somados aos depósitos à vista, aquele dinheiro que está lá na sua conta corrente, na sua caderneta de poupança, enfim, aquilo lá que tem uma certa liquidez, tá certo? Então essa é a quantidade de moeda existente numa economia. Isso é oferta monetária, a quantidade de moeda que tem em circulação, que tem à disposição do mercado. Existem níveis de distribuição da moeda, de classificação da moeda. Vamos a alguns aqui. M1, que a gente chama em política monetária de M1, em economia monetária de M1, é justamente a moeda em poder público, aquela moeda que está na sua bolsa, na sua carteira. M2 é a soma do M1 mais depósitos especiais remunerados, depósitos em poupança e títulos bancários, títulos emitidos pelos bancos, certo? Esse é o M2. Ele tem um pouco menos de... Tirando a parte do M1, que é de liquidez imediata, é o dinheiro que está na nossa bolsa, na nossa carteira, o resto ele tem uma liquidez menor, o resto que compõe o M2. O M3 é o M2 mais cotas de fundos de renda fixa e operações registradas na Selic, no sistema de liquidação e custódia. Ou seja, tem menos liquidez ainda, parte que compõe o M3 ainda tem menos liquidez do que tinha no M2. E o M4 é o M3 mais os títulos públicos, certo? Esses aí têm liquidez menor ainda, porque geralmente eles são emitidos com vencimento de um ano, 2, ou seja, eles não têm liquidez, e se você retirar antes, alguns nem permitem que você saque antes. Se você sacar, os que permitem, em geral, eles te cortam a possibilidade de sacar também os juros, né, a rentabilidade desses títulos. Entenderam? Não é simples, não é difícil, mas também não é simples, enfim, requer um pouco de atenção só. No que diz respeito à quantidade de moeda à disposição na economia, ela interfere
significativamente nos níveis de consumo da população, nos níveis de poupança da população, nos níveis de investimento realizados na economia. Aí no investimento coloco um parênteses: existem investimentos produtivos, que são aqueles investimentos realizados pelas empresas, pelas indústrias. Olha, vou investir na ampliação da minha fábrica, na ampliação da minha rede de distribuição, vou comprar mais equipamentos, mais máquinas, porque eu quero fabricar mais, eu quero produzir mais. E esse é o investimento produtivo. Mas existe também o investimento especulativo. Vou pegar o meu dinheiro e aplicar em dólares, vou aplicar em CDBs, em DIs, em títulos públicos, enfim, em poupança, no que você quiser. Mas esse é um investimento meramente especulativo. Ele não gera empregos, a não ser para o gerente de banco. Mas em termos de produção, ele não gera emprego em massa. Falando em emprego, né, em investimento em emprego, é que tá. A quantidade de moeda em circulação, consequentemente, ela também interfere nos níveis de emprego e renda da população. E essa renda, por sua vez, vai significar maior ou menor consumo, ou seja, é um ciclo virtuoso quando virtuoso, né? Mas enfim, então uma coisa está relacionada à outra. Isso aí é amplamente influenciado pela quantidade de moeda em circulação na economia, certo? Agora, quanto deve circular de moeda nessa economia? Existe um conceito que a gente chama de equilíbrio monetário, que diz o seguinte: resumindo, não deve haver nem moeda de menos nem moeda de mais em circulação na economia. Claro que cada economia, cada país tem a sua realidade, tá certo? O que determina essa quantidade ideal de moeda em circulação. Por exemplo, bom, isso a gente vai falar um pouco mais adiante, mas a quantidade de moeda em circulação numa economia, ela pode influenciar diretamente os preços dos produtos, né? Ou até mesmo nos investimentos realizados pelas empresas, que consequentemente vão mexer com os empregos. Né? Mas isso a gente vai tratar um pouquinho mais adiante quando a gente for falar especificamente das teorias, né? Clássica e keynesiana. Bom, vamos começar agora então já, né? Vamos lá. A teoria clássica, ela não leva em consideração as taxas de juros do mercado, certo? Ela simplesmente afirma que, de acordo com o pensamento da teoria, com os pressupostos clássicos, a oferta monetária é determinada pelas instituições financeiras, ou seja, pelo Banco Central e, claro, consequentemente pelo governo, porque o Banco Central geralmente é ligado ao governo, ele obedece às determinações do governo. Então, de acordo com os pressupostos da teoria clássica, a oferta monetária depende da quantidade, de uma determinação governamental, depende da interferência do Banco Central na política monetária. Ela independe, a oferta monetária, de acordo com os clássicos, independe das taxas de juros, tá certo? O ideal, o interessante é que assim, se consiga medir. A teoria clássica, ela também é chamada de teoria quantitativa da moeda. Como é que se calcula a quantidade de moeda em circulação? Se pega a quantidade de moeda, multiplica pela velocidade. Aí você tem um nível geral de preços, né, que reflete na renda também disponível, na renda que eu digo, na riqueza gerada, na produção, na riqueza produzida no país, no PIB, tá certo? Aí assim, imaginem, a gente pega uma nota, imaginem se você pegar uma nota de R$10 e fazer uma marcazinha lá, assinatura sua. Aí você deposita essa moeda no banco. Pronto, está lá no banco, na instituição financeira. O ideal seria que a gente pudesse colocar um chipzinho, um GPS nessa nota e perseguisse essa nota. Quando ela sai do banco, ela vai para onde? Ela vai para a mão de um correntista, que passa para um lojista, que passa para o seu fornecedor, que paga salários e paga para o seu funcionário, que vai lá no açougue, compra carne, que passa, enfim. Todo esse ciclo, esse percurso, esse trajeto percorrido pela moeda
ele vai acabar de novo no banco. Essa moeda, no final desse trajeto, ela vai acabar de novo no banco. Essa é a velocidade da moeda. Quanto tempo ela demora para sair do banco e voltar a ele. Quanto mais rápida for essa velocidade, quanto mais rápido for esse trajeto, menor é a atividade econômica, né? Menor é o nível de riqueza produzido na economia. O ideal é que a gente consiga fazer com que essa moeda percorra um trajeto maior, que ela leve mais tempo até chegar de volta ao banco. Isso quer dizer que tem muita gente circulando, botando a mão nesse dinheiro, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, e aí vai. Então, quanto mais lento for o retorno dessa moeda, maior é a atividade econômica dessa economia. Compreenderam? O objetivo da medição da velocidade da moeda é esse, de acordo com os clássicos. É você conseguir medir se a quantidade de ofertada de moeda está promovendo o maior desenvolvimento econômico ou não. Ou se está havendo excesso de moeda. De repente, se essas atividades econômicas estiverem num patamar que não esteja condizente com a quantidade de moeda, pode ser que aí sim o Banco Central deve adotar uma política ou outra, retirando ou inserindo moeda no mercado, tá certo? Então, assim, a teoria clássica não considera as taxas de juros, se preocupa com a questão quantitativa da circulação da moeda, tá certo? Lembrando que para eles quem determina a quantidade de moeda de um mercado, da economia é o Banco Central, é o governo. Já a teoria keynesiana da moeda, criada pelo Keynes, né, um economista britânico da virada do século XIX para o XX, das primeiras décadas do século XX, a moeda, a circulação de moeda depende sim das taxas de juros. Para ele é o contrário. As taxas de juros elas influenciam significativamente a oferta de moeda no mercado. Essas taxas de juros elas são sensíveis a vários fatores. Por exemplo, conjuntura econômica, a gente não sabe se a economia está próspera ou está em recessão, o risco da operação, que mais? A própria quantidade de moeda à disposição para uma transação ou não, para uma negociação ou não. Depende também assim da vontade. O dono da moeda, o que tem a moeda, por exemplo, o agente financeiro, ele quer se dispor daquela moeda, ele quer abrir mão daquela moeda, ele não tem uma outra possibilidade de ganho, ele não pode especular, entendeu? Em alguma outra operação. O momento é de estabilidade ou instabilidade. Será que ele vai querer se desfazer dessa moeda se for um momento de instabilidade? Então isso tudo é levado em consideração, mas na visão do Keynes principalmente as taxas de juros, certo? Ou seja, na visão dele, a demanda pela moeda depende da elasticidade que essa moeda tem em relação aos juros. Quando eu falo elasticidade, lembrem disso, elasticidade significa sensibilidade. Quanto a oferta de moeda é sensível às flutuações das taxas de juros. Na visão do Keynes, os juros é o principal fator que influencia a quantidade de moeda em circulação. Tá certo? Vamos agora ver como é que dentro da visão tanto da teoria clássica quanto da keynesiana, como é que as políticas monetárias influenciam os níveis de preço e renda da economia. De acordo com a teoria clássica, no momento de pleno emprego, ou seja, a população toda, praticamente ela toda está empregada, está lá com o seu trabalho, com a sua renda, com seus salários. De acordo com a teoria clássica, a tendência é que no pleno emprego, se houver um aumento da quantidade de moeda em circulação na economia, a tendência é que os empresários aumentem os preços. Como é que é isso? Vamos lá. Imagine está todo mundo trabalhando, só que por alguma razão houve um aumento salarial, né, vamos dizer que todo mundo ganha de acordo com o salário mínimo e houve um aumento do valor do salário mínimo. Então está todo mundo ganhando mais, né? Ou simplesmente
foram descobertas novas fontes de riquezas minerais aqui no país, então, e isso aí proporcionou a contratação de empregados nos mais variados setores da economia, isso há alguns anos atrás, isso vem vindo, de forma que hoje a gente pode falar que a gente convive no pleno emprego. Então está todo mundo empregado, não existe mão de obra disponível, está todo mundo ganhando seu saláriozinho, podendo consumir. Sendo assim, dado um aumento da quantidade de moedas em circulação, o movimento natural do empresário é aumentar os preços. Ele sabe, bom, se as pessoas agora estão ganhando mais, elas podem pagar mais. Então ele simplesmente aumenta o preço, ele não aumenta a produção. Porque para que ele vai aumentar a produção se está todo mundo trabalhando? Se já está todo mundo trabalhando, um cara, ele não precisa, só porque ele está trabalhando, ele não precisa comer o dobro de feijão e arroz. Ele não precisa tomar o dobro de refrigerante. Ele não precisa usar o dobro de ônibus ou gastar o dobro de gasolina só porque ele está empregado agora. Ele já ia de carro e continua indo pelo mesmo trajeto, vamos dizer assim. Ele não vai gastar o dobro. Enfim, não há necessidade do produtor aumentar a quantidade ofertada de mercadorias. O que ele faz simplesmente é aumentar o preço das mercadorias, porque daí ele aumenta o lucro dele. Certo? Essa é a visão dos clássicos, né? Se houver um aumento na oferta monetária numa situação de pleno emprego, os produtores vão simplesmente aumentar os preços. Agora, se for uma situação de desemprego, em que existe o desemprego na economia, como o Brasil, por exemplo, de hoje, a gente está falando aí, hoje a economia brasileira registra algo em torno de 12, 13% de mão de obra desempregada. Aí sim, se houver um aumento na quantidade de moedas, provavelmente vai haver um aumento dos investimentos na produção, porque os empresários vão se apropriar dessa mão de obra desempregada e vão contratar parte dela para aumentar a produção, certo? Porque eles veem que existe margem para aumentar a produção. Então pode ser que um aumento na oferta monetária signifique isso. Pode ser, eu estou dizendo, lembrem-se disso. Isso vai depender, como Keynes fala, da taxa de juros. Por exemplo, como é que funciona isso? Se as taxas de juros estiverem altas, o empresário, em vez de ele investir no aumento da produção, ele vai investir no mercado financeiro. Por que ele vai recorrer ao empréstimo? Vamos lá, política monetária expansionista. O crédito está mais fácil, né? Ampliaram as linhas de crédito para todo mundo aí, não sei o que, mas os juros estão mais ou menos altos ainda. Para que esse cara vai entrar num financiamento correndo risco, ele não sabe qual é o dia de amanhã, e vai ter que pagar uns juros ao banco, sendo que ele pode pegar o dinheiro dele e investir no mercado financeiro. Ele não corre risco. Pelo contrário, se os juros estão altos, a rentabilidade dessa especulação também vai ser alta. Então tá aí a vantagem para ele. Quer dizer, pode, retornando, em casos de desemprego, de acordo com a teoria clássica, um aumento na quantidade de moeda em circulação pode levar ao aumento do investimento produtivo. Isso se os juros estiverem baixos, certo? Já a teoria keynesiana, que leva em consideração os juros, ela foca nisso, certo? Então, quer dizer, a demanda dos investimentos, na visão do Keynes, é justamente essa que eu acabei de dizer. Se as taxas de juros de mercado forem muito altas, o empresário não vai investir na produção, ele não vai correr o risco de se endividar, né? Pelo contrário, ele sabe que se ele investir no mercado financeiro, ele tem uma rentabilidade muito maior. Então é muito provável que isso aconteça. Já ao contrário, se as taxas de juros estiverem muito baixas, para onde elas podem ir? O único lugar que elas podem ir é para cima. Então pode ser também que os empresários se sintam mais confortáveis em segurar o seu dinheiro, não investir nem na produção e nem no mercado financeiro. Eles guardam esse dinheiro porque, uma vez que eles partem do princípio que as taxas de juros só tem um caminho, é para cima, então eles podem esperar especular no mercado financeiro no momento futuro, certo? Claro que isso aí depende da necessidade, das estratégias de negócio, vai depender da disponibilidade de capital, vai depender de como a concorrência está atacando esse cara. De repente ele fala, poxa, está na hora, eu preciso investir agora, e se eu não investir, eu perco a vez, eu perco a chance,
né? Eu vou quebrar, a concorrência me engole se eu investir agora, então eu tenho que ampliar. Então é que tá, existem uma série de outros fatores também que influenciam na decisão do empresário investir na produção ou investir na produção, investir no mercado financeiro ou não investir, tá certo? Isso tudo tem que ser levado em consideração, falando do mundo real. Mas no mundo teórico, de acordo com o Keynes, o que ele considera como fator principal para determinar os níveis de investimento, de preço e renda de uma economia, são as taxas de juros, né? Bom, espero que vocês tenham compreendido como funciona mais ou menos a dinâmica da economia. Em termos reais, gente, o que a gente vê é o seguinte: quando as taxas de juros estão altas, de fato, o empresário ele se sente com medo de investir, né? Porque em muitos casos investir quer dizer que eu vou precisar de fazer um financiamento, eu vou lá no banco, faço um empréstimo. Se os juros estão altos, poxa, o meu risco é muito alto. Se acontecer de eu não conseguir vender tudo, e se pega fogo no meu galpão, e se o meu fornecedor quebra, o meu cliente quebra, o que acontece? Eu tenho que pagar o banco de qualquer forma, eu fico vinculado àquela dívida lá, estou atrelado a ela, uma dívida atrelada a juros altos. Então, em momentos de juros elevados, é difícil você ver o empresário investir na produção. Em geral, eles investem no mercado especulativo, no mercado financeiro, para tentar aumentar o capital deles, tá certo? Já em situações de juros mais baixos, aí sim você vê o empresário podendo investir um pouco mais, arriscar um pouco mais, né? É claro, leva em consideração aquela questão do pleno emprego ou do desemprego, tá certo? Se ele vê que já está no pleno emprego, todo mundo já tem renda, por que eu vou investir na produção? Eu simplesmente aumento meu preço, certo? São decisões, tá vendo? São decisões empresariais que levam em consideração fortemente as questões econômicas, certo? Uma outra questão que é importante a gente chamar a atenção, gente, é que assim, nesse caso que eu disse que eu me referia à possibilidade do empresário nem sequer investir, né? Ele prefere investir depois no mercado financeiro porque ele prevê que os juros vão aumentar. Tá aí a importância do Estado. Tá aí a importância do Estado entrar com uma política fiscal, tributária, e pode muito bem pegar, vem cá, você que tem essa grande fortuna e tá parada, ela serve para quê? Ela tem que servir para movimentar a economia, ela deve servir para isso. Então aí que tá, aí que o governo deve entrar com uma política de tributação de grandes fortunas, de movimentação, de incentivar o investimento na produção e não na especulação. Enfim, o governo ele tem que ter uma atuação efetiva nesses momentos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição para qualquer dúvida. E se cuidem. Ao final eu vou mandar, além desse vídeo, vocês vão ter disponíveis uma apresentação em PowerPoint e um texto também. No final do texto existem lá algumas questões que eu quero que vocês respondam e depois vocês me entregam. Ok? Tá certo então. Se cuidem, fiquem em casa. Até logo.